Olá, pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre métodos quantitativos de representação de dados. Nós temos basicamente três grandes grupos de representação. Nós temos as chamadas representação em ponto, representação em área e representação em superfície. Bem, nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a representação em ponto. Quando nós trabalhamos com esse tipo de representação de dados, nós estamos falando da graduação de símbolos e dos cartogramas. Tá? São esses dois grupos. Vamos tentar entender o que seriam esses métodos. Bem, tanto os cartogramas quanto os símbolos graduados, eles são métodos ideais para você trabalhar com dados absolutos, ou seja, dados que vêm provenientes de uma contagem. Então aqui eu tenho número de habitantes por cidades, número de crimes por estados, número de barris de petróleo por países e assim sucessivamente. Então dados que são oriundos de uma contagem, ok? Os símbolos graduados, qual é a definição deles? Você vai criar classes de dados, em que essas classes vão agrupar faixas de valores. Então veja aqui, por exemplo, eu tenho uma geometria que representa os bairros, no caso aqui de Porto Alegre, e eu fiz um agrupamento em função da população. Então, todos os pontos, todos os círculos que apresentarem esse tamanho no mapa, tem aí de nenhum até 15.125 pessoas. Um círculo um pouco maior vai representar de 15.126 pessoas até 35.069. Então veja que eu faço aqui uma classificação, um agrupamento de valores por classes, tá? Então, quanto maior o círculo, maior o número de população associada, ok? Isso eu chamo de símbolos graduados, ou seja, eu vou gradualmente, eu vou alterando o tamanho do círculo para representar uma quantidade, tá? Os cartogramas, eles trabalham com figuras de tamanhos proporcionais para ilustrar a variação de valores. Então aqui eu tenho não mais um agrupamento por classes, e sim eu tenho a variação proporcional da figura para indicar valores. Então, por exemplo, aqui eu tenho crescimento das capitais, tá? Representado por círculos proporcionais. Então, isso aqui é um símbolo que eu uso para mostrar uma legenda de círculos proporcionais. No caso, círculo é uma figura geométrica que eu usei para ilustrar. A gente vai ver que tem outras figuras geométricas, ok? Então, aqui, por exemplo, um círculo com esse determinado tamanho representa esse número absoluto de pessoas, 10.406.200 pessoas, tá? Então veja que é diferente dos símbolos graduados que trabalham com classes. Veja que eu tenho uma variação, tá? Aqui não, eu tenho um número único para cada classe, ok? O cartograma, ele pode ser de círculos proporcionais, então veja aqui que eu tenho esse exemplo, ou eu posso trabalhar com barras proporcionais. Então aqui eu tenho, à medida que a barra aumenta o número, no caso aqui, de pessoas associado a essa barra, tá? Então nós temos aí valores sempre absolutos. Quando a minha classe representa um único elemento, eu tenho o que eu chamo de cartograma. Quando a minha classe ela representa uma variação de valores, um agrupamento de valores, eu tenho símbolos graduados, ok? Bem, como que funciona rapidamente o cálculo
das barras proporcionais, dos círculos proporcionais. Eu vou mostrar para vocês aqui o cálculo dos círculos proporcionais. Então, veja, aqui é um exemplo que mostra um círculo bem pequeno, que é quase imperceptível nessa imagem, ele equivale a menos de 505 mil pessoas. Aqui, no caso, população dos municípios em 2000. À medida que eu aumento o número de pessoas, eu aumento o tamanho do círculo, mas esse aumento não é aleatório, ele é proporcional. Então, como que a gente calcula? É uma razão bem simples. Eu considero a área do menor círculo dividida pela área do maior círculo, e essa relação aqui, ela é equivalente ao menor valor amostral dividido pelo maior valor amostral. A área do círculo é πr². Eu chamo isso de círculo 1. E πr² a área do círculo 2, que nesse caso aqui representa o maior círculo e o 1 representa a área do menor círculo. Então, o que acontece? Eu olho para o meu conjunto de dados e identifico o meu menor valor amostral e o meu maior. Isso é fácil. Aqui, para a gente não trabalhar com potência, eu extraio a raiz quadrada aqui desses elementos à direita da minha equação e tenho essa simplificação. Então, imagine que eu tenho um conjunto de dados variando de 100 a 10 mil, ou seja, o meu menor valor amostral é 100 e o meu maior é 10 mil. Então, veja que nessa equação eu já tenho esse elemento e esse. Então, eu tenho que associar, eu tenho que atribuir um valor para o meu menor círculo, o raio dele, no caso, né? Então, é isso que o algoritmo faz no software de si. Então, nesse caso, eu associei que o raio do menor círculo vai ser 1 centímetro. Se eu substituir isso na equação e resolvendo essa equação, que fica com uma única incógnita, que é o raio do maior círculo, eu vou observar aqui o meu maior círculo, nessa representação variando de 100 a 10 mil, seria 10 centímetros. Então, eu tenho proporcionalmente o menor valendo 1 e o maior valendo um raio de 10, ok? Então, a legenda correspondente seria, aqui eu tenho um círculo de 1 centímetro de raio, e aqui eu tenho um círculo de 10 centímetros de raio. 1 centímetro de raio equivale a 100 pessoas, aqui no nosso exemplo, e um círculo de 10 centímetros equivale aí 10 mil pessoas. E aí o algoritmo vai proporcionalmente fazendo as contas para os demais círculos até chegar nessa solução aqui, ok? Então, recapitulando, esse método cartograma, eu posso trabalhar com círculos proporcionais ou com barras proporcionais. E ele é um método para representação de dados quantitativos, sendo esses dados de natureza absoluta, ok? Então, eu vou mostrar para vocês, na sequência, como nós fazemos essa representação do software de SIG, tá bem?